Você está ouvindo a série de mensagens Rumo ao Arado, as parábolas do reino. Durante seu ministério, Jesus comparou o reino de Deus a algumas coisas curiosas: sementes, solos, trabalhadores, vinhedos e árvores. Mas em cada uma dessas parábolas, ele também pergunta: quem você tem sido nelas? Se você é de Teresópolis ou região e deseja viver uma fé mais profunda e madura, participe dos nossos cultos e pequenos grupos. Para saber mais, siga no Instagram, @anglicanaverbo. Fique com o sermão deste domingo e venha caminhar conosco rumo à maturidade. Eu disse, um prazer imenso ter vocês aqui. E eu tenho certeza que essa série de pregações vai trazer para nós um tempo de reflexão, onde a gente coloca diante do Senhor, talvez coisas que a gente tem vivido, desafios, e olhar para o nosso coração como uma semente. E aí eu queria convidar vocês a lerem o Evangelho comigo, Lucas capítulo 13, do verso 18 a 19, está aí no folheto, e diz assim: Então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem plantou no seu jardim. Ele cresceu, tornou-se árvore, e as aves do céu fizeram ninhos com seus ramos. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, saudade de vocês. Shuri e Samira, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Queria pedir a atenção de todos vocês hoje nessa pregação. Então, deixe os desafios, as dificuldades da vida de vocês lá fora, que agora o Senhor vai tratar com cada um de nós um tema muito importante, que é essa parábola que muitos de vocês provavelmente já escutaram, a parábola do grão de mostarda. Eu não sei o quão familiarizados vocês estão com essa história, mas eu acho que eu já ouvi umas milhões de vezes essa mesma parábola. Mas a palavra do Senhor se renova. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que muitas das vezes o cansaço encobre a nossa esperança. E por causa disso a nossa fé parece pequena demais, como a gente viu no texto. Nem sempre a fé tem uma cara de vitória para nós. Às vezes ela parece como um tipo de insistência. Mais uma insistência do que, de fato, uma certeza. Às vezes nós continuamos servindo, mas nós nos perguntamos se faz realmente diferença. Às vezes nós continuamos orando, mas parece que ninguém responde a gente, parece que Deus não se importa. Nós continuamos vindo, mas parece que o coração está mais cansado do que convicto. E nesse chão seco da nossa rotina espiritual, a esperança começa talvez a murchar nos nossos corações. E talvez você veio para cá nessa noite pensando isso. Tudo muitas das vezes fica muito confuso na nossa vida, a gente não vê frutos. Às vezes a nossa obediência ela não é reconhecida. Às vezes o discipulado não gera para nós uma constância, uma certeza. Às vezes o nosso zelo não atrai ninguém. Nessas horas, a nossa alma começa a crer que talvez nada de fato esteja acontecendo de verdade. E se nada está acontecendo, por que continuar? É nesse contexto que Jesus vai trazer essa parábola do tal do grão de mostarda, que a gente vai investigar aqui. É muito interessante que esse ensino de Jesus, ele não responde com uma tese. Ele não traz grandiosas explicações. Ele simplesmente conta uma parábola, uma história. E aponta para aquilo que ninguém notaria. Um grão. Não sei se tem um objeto aqui, mas um grão de mostarda seria bem pequenininho. Muito pequeno mesmo. Não sei se vocês já viram semente de chia. É mais ou menos daquele tamanho, um pouquinho menor. Então realmente é uma planta bem pequena. Ela é dita a menor das sementes, óbvio que não é literalmente a menor das sementes, mas na região em que Jesus vivia, ela era realmente a menor das sementes. E é muito interessante que esse grão de mostarda, essa coisa insignificante,
Jesus diz a seguinte coisa sobre isso: o reino de Deus é como este grão. Que? Isso é uma quebra de expectativa. Ou seja, esse reino de Deus ele não começa com barulho, ele começa com vida. E é muito interessante que ele não precisa parecer forte, porque ele já é vivo. E tudo que é vivo cresce. Existe uma coisa interessante, eu vi uma frase, né? Nem tudo... Como é que era a frase mesmo? Acho que era nem tudo que é saudável cresce. Ah, não. Nem tudo que cresce é saudável. Mas tudo que é saudável cresce. E isso é importante. O reino de Deus ele não começa com uma coroa. Mas na própria história da palavra de Deus, a gente entende que ele começa com uma cruz. Não com um espetáculo, mas com uma encarnação do Deus eterno num bebezinho. Aliás, se a gente for um pouquinho mais além, num grãozinho, que é um óvulozinho fecundado lá de Maria. Deus já foi desse tamanhozinho aqui. E esse Deus que veio como semente, e esse Cristo que foi lançado no nosso mundo como uma semente, essa semente foi desprezada, ignorada, sepultada. Mas mesmo assim essa semente brotou. A árvore da vida brotou do lenho da morte. Então muitas das vezes a igreja parece pequena, a fé parece pequena, mas eu queria dizer para você que mesmo assim o evangelho é imenso. O evangelho é gigante. Essa parábola, obviamente, não é sobre jardinagem. Ela é sobre esperança, sobre a fé em um Deus que age no invisível. Sobre um reino que cresce mesmo quando a igreja parece frágil. Sobre um Senhor que não nos pede força. Nem para mim, nem para você. Ele não pede desempenho, ele pede fidelidade. E sobre uma promessa. Se Deus plantou a semente, a árvore vai crescer. Eu queria ir para o primeiro ponto da pregação, que é: o reino não começa com força, ele começa com vida. Jesus ele não está procurando gigantes espirituais, ele planta sementes onde ainda existe espaço para crescer. Será que esse tem sido o teu coração hoje? Talvez para você tudo pareça pequeno demais para você suportar. E Jesus diz uma coisa interessante: o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno, quase invisível, facilmente ignorado. Isso nos levanta milhões de perguntas. Será que aquilo que o Senhor tem feito entre nós tem sido como um grão de mostarda? E será que nós estamos julgando o tamanho do grão ao invés de observar a sua potencialidade? Talvez a sua fé seja pequena, e quando você olha para ela, você fala: cara, minha fé é muito pequena, eu não consigo crer, eu tenho dificuldade de crer, tenho dificuldade de perseverar. Mas muitas das vezes nós não estamos olhando para a qualidade da semente, porque independente de ela ser grande ou pequena, nós ainda temos fé. Independente dos desafios e dos altos e baixos que nós temos vivido, nós ainda estamos aqui. Então Deus ainda está fazendo algo em nós. Então, o reino de Deus, assim como nessa comunidade de fé, mas também na tua vida, não vai começar com aplausos, voz alta, coisas espalhafatosas acontecendo. Mas esse reino de Deus pode nascer no seu coração, no fundo do teu peito, que pode estar cansado, mas que ainda assim crê. Muitas das vezes nós temos a tentação de achar que nada está acontecendo. Eu não sei se você tem olhado para a tua vida e tem percebido isso. Seja, obviamente, tendo zelo pelo contexto, Jesus está falando do reino. E, obviamente, o objetivo da pregação, quando a gente prega isso com fidelidade, não é falar dos nossos projetos, porque às vezes a tentação nossa é essa. Pega o grão de mostarda, que está falando do reino, e aplica sobre os nossos sonhos, projetos. Mas ainda assim existe uma pequena aplicação que talvez não é sobre projetos ou sonhos que a gente tem, mas talvez da nossa forma de projetar e de sonhar e de viver. Isso sim diz muito sobre a nossa vida espiritual. Que tipo de árvores nós talvez estamos querendo plantar no nosso coração? Quando você olha para os seus objetivos pessoais e aquilo que nós temos construído, o que tem tomado protagonismo
na nossa alma, no nosso coração. Porque não se engane, a terra de todo mundo é boa. O coração de qualquer ser humano tem terra fértil. O problema é qual semente está sendo plantada nessa terra. A gente não é a parábola que a gente está lendo, mas na parábola do semeador tem uma das terras que é cheia de espinhos. Ou seja, se está com espinhos, é uma terra boa. Só que, naquele caso, tem tantas coisas plantadas lá que como é que a planta vai conseguir sobreviver ali? Tem dias, muitas das vezes, que a nossa fé parece pequena demais para sustentar a vida de Deus dentro de nós. A vontade de orar, às vezes, vem com sono. A disposição para servir, muitas das vezes, vem com medo. A esperança vem e vai, altos e baixos. Às vezes nós frequentamos, ouvimos, até queremos nos entregar, mas nós não temos força. Então, por causa disso, a gente começa a fazer diversos questionamentos. Será que é real? Será que vai mudar alguma coisa? Será que é só isso mesmo? E pior, tem uma parte do nosso coração que acha que, se fosse de Deus mesmo, seria mais forte, mais rápido, mais grande. Maior, né? Mais grande não existe. Está parando para pensar nisso? Às vezes o Senhor planta a semente que é um grão de mostarda no nosso coração e no dia 2 nós já queremos que ela seja uma árvore, como diz o texto que nós lemos, em que as árvores são capazes de criar ninhos em seus galhos. Mas se qualquer um já teve uma experiência de plantar alguma coisa, isso não acontece do dia para a noite. Leva tempo, leva investimento, leva paciência, leva colocar aquela planta no sol, dar água para aquela planta, cuidá-la, podá-la. E esse processo em que faz esse tal grão de mostarda, que é bem pequeno, surgir no nosso coração e começar a se tornar uma árvore, vai envolver paciência, vai envolver intencionalidade, foco e uma principal coisa, amor. Eu falo com o Carol fala que as plantas escutam a gente. Eu sou bem cético, né? Eu falo, Carol, isso aí não é isso, é porque quando você fala com a planta, você gera um vínculo com a planta, aí você se preocupa mais com ela, lembra mais dela e cuida dela melhor, portanto ela fica mais bonita. Mas mesmo indo pela essa minha explicação, olha só, se a gente não amar a planta, ela morre mesmo. Porque se a gente não ama a planta, a gente esquece de dar água para ela. Se a gente não ama a planta, a gente esquece de colocá-la no sol. Então só é possível ver a planta germinar no nosso coração se nós a amarmos. E claro que existem sim dias difíceis que nós esquecemos de colocá-la no sol. E dias difíceis que nós esquecemos de dar água para ela. Mas se nós já tivemos uma experiência de plantar alguma coisa, um dia sem água não mata uma planta. Um dia sem sol não mata uma planta. Mas talvez uma semana mate. Será que quando nós olhamos para as plantas do nosso coração e que nós temos tanta pressa de fazer as coisas acontecerem, será que nós não estamos exigindo demais dessa semente? E perdendo o nosso tempo ao invés de fazer o que a gente pode fazer por essa semente, que é regar e cuidar da terra dela? Às vezes a gente está tanto tempo frustrado porque não existem ainda frutas e galhos ou a mostarda. Eu, sinceramente, não sei o que a árvore de mostarda dá. É mostarda? Mas o que é mostarda? É uma fruta? Eu não sabia. É uma folha? Então, eu nunca vi uma mostarda... É folha, né? É verdade, quando a gente vai comprar no mercado é uma folha. Mas que seja uma folha, para a gente poder comer. As folhas para você colher não vai dar no segundo dia. Nem no terceiro dia. Tem que ter paciência. Eu lembro quando eu ia para a escola, eu estudava na roça, eu passava e eu conseguia ver a progressão da plantação das pessoas durante as estações do ano. E lá na Boa Fé tinha o pessoal que plantava alface. E quando a gente plantava, a gente passava lá, a gente via tipo assim, um alface verdinho, só uns pontinhos verdinhos, e com o tempo aquilo ia crescendo.
Ou seja, aquela alface estava na terra certa, recebendo a quantidade de água certa. E o dono daqueles alfaces sabia que quando ele plantava aquilo, ele tem um período de maturidade para o alface ficar pronto para ser colhido. Isso também existe no teu coração. Então não antecipe. Não fique ansioso. Faça o que você pode fazer por essa semente. É só isso. E a resposta de Jesus à fé cansada é interessante, porque Jesus então olha para esse tipo de coração que é o nosso e aponta para uma semente. Não para uma multidão, para uma conquista, para uma revolução, mas para algo tão pequeno, que parece que não vai dar em nada. Ele diz, o reino de Deus é como isso. O reino de Deus é como essa coisinha insignificante que parece que não vai dar em nada. Porque a lógica do reino é o oposto da lógica da nossa ansiedade. O reino começa no escondido, no pequeno, no quase nada. E nós, com a nossa ansiedade, com o nosso mundo de ansiedade, onde a gente tem ansiedade até no entretenimento. Quem nunca se sentiu ansioso por escolher um filme na Netflix? Mas sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente não pode errar. Você tem pouco tempo, olha como a nossa mente funciona. Você tem pouco tempo e você tem que escolher um filme ótimo. Você não pode errar. E aí, o que a gente faz? Às vezes a gente acaba escolhendo um filme que a gente já viu. Por quê? Porque a gente tem que desempenhar. Eu não posso parar para ver um filme ruim. Eu trabalho o tempo inteiro. Então, quando eu paro para ver um filme, tem que ser o melhor filme de todos os tempos. Eu vi muito isso. Eu tinha um macete para isso. Eu entrava lá até nem existe mais essa categoria na Netflix, eu botava assim, premiados. Aí eu ia nos premiados direto, que não tem como ser ruim. Raramente vai ser ruim. Olha isso, cara. Por quê? E se for ruim, vamos. Sabe, a gente vai criando essas coisas e isso muitas das vezes nos sobrecarrega. Às vezes a gente está cansado sem fazer nada. Você já se sentiu cansado depois de ter esse tipo de entretenimento? A gente quer trabalhar o tempo inteiro. Vou para academia? Saúde? Não, eu vou para academia para ser um monstro. E a gente nunca tem um tempo de lazer. E por isso que a gente está sempre cansado. Está cansado sempre. Porque a gente está trabalhando até quando está descansando. E aí, esse é o problema. Satanás, ele trabalha na nossa sociedade e inverte tudo. E a gente tem 3 momentos na nossa semana. Tem o nosso momento de trabalho, tem o nosso momento de recreação e tem o nosso momento de culto. Aí qual que é a estratégia do diabo? É inverter as coisas. Então, se eu trabalho no trabalho, eu me divirto no tempo de recreação, eu adoro no culto. Então o que a gente faz? A gente adora o trabalho. Trabalho é a nossa vida, é a única coisa que a gente pensa, a gente só consegue pensar nisso. Em todo lugar que a gente está pensando em trabalho, dinheiro, sucesso. No tempo de recreação, a gente adora o trabalho e na recreação a gente trabalha na recreação. Então você tem que assistir o melhor filme. Se você for jogar um jogo, tem que ser competitivo, tem que ganhar a partida. Se você for ver uma série, tem que ser uma série maravilhosa. Se for para academia, você tem que ser monstruoso. E aí, quando chega no culto, que é lugar para adorar, a gente quer se divertir. Aí a gente quer um culto gostoso. E talvez o trabalho da nossa vida é voltar às engrenagens e colocar o nosso coração no lugar. E eu quero dizer para você que o reino não precisa parecer forte, porque o reino já é vivo. Você pode não ver fruto ainda. Você pode achar que a sua vida com Deus está devagar demais. Você pode olhar para a igreja e pensar que ainda falta muita coisa. Mas se a semente foi plantada, o reino começou. O reino não depende da minha nem da sua força. Ele depende da vida que Deus colocou em mim e em você. E tudo que é vivo cresce. E vamos ao ponto 2. O reino cresce no silêncio, mas nunca sem propósito. Deus planta no ordinário. E é na constância que a semente floresce. É na constância de regar, na constância de colocar no sol. A semente ela foi plantada e isso muda tudo. Jesus ele não diz em nenhum momento que a semente caiu da árvore. Ele diz que a semente foi plantada, ela foi semeada. Isso significa que o reino ele não acontece por acaso. Ele tem origem. Ele tem uma intenção.
Ele tem direção. Deus não improvisa. A gente improvisa. Deus não improvisa. Ele planta com precisão, porque ele sabe o que ele quer fazer. Na hora certa, no lugar certo, inclusive quando parece que não era o momento, ele planta. A obra que ele começou em você, ele começou porque ele quis. Não é uma coincidência. Não é por acaso. Não é uma célula que eu vim e foi uma... Não. Ele te chamou. Ele não é. Isso deve nos dar segurança. Porque o jardim é o lugar da fidelidade comum. Jesus ele diz que o grão foi plantado no jardim. Não no templo, não num palco, não, mas no jardim. É interessante que o jardim não tem holofote nenhum. No jardim você não pode impor a sua pressa. No jardim você não pode delimitar o controle do crescimento das plantas. No jardim tudo vai levar tempo. Tudo vai exigir cuidado. E quase nada parece dar resultado no início. Isso é um jardim. Você já cuidou de um jardim, você sabe que é assim que funciona o jardim. É assim que o reino cresce na sua vida. E é assim que o Senhor vai nos dando uma nova forma de sonhar e de viver. No meio da rotina, na repetição dos encontros, na insistência de continuar servindo, mesmo quando nós estamos cansados, na obediência que ninguém está vendo. Isso fala muito como igrejas como a nossa. Isso fala muito para cada um de nós, que muitas das vezes estamos sedentos, mas nós não encontramos o caminho. Às vezes nós queremos servir, ajudar. Às vezes nós queremos falar de Cristo para a nossa família. A gente só não sabe como, a gente sabe, poxa, eu devia fazer isso, mas como que eu vou fazer? Muitas das vezes você tem sentido que a tua vida está até uma terra úmida, fértil, está pronta. Mas te dá uma ansiedade terrível, porque as sementes estão no começo. Elas não estão aparecendo. E embaixo da terra você não está vendo o que está acontecendo. Quem já plantou uma coisa sabe. Você vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, e fala, caraca, esse negócio não vai sair para fora, não é possível, cara. Vocês já viram um time-lapse de planta crescendo? Que os caras botam a planta num vidro bem estreito, que dá para ver a raiz? A planta começa a crescer para baixo primeiro. Depois ela brota. É assim com a nossa vida também. O reino cresce onde existe perseverança, não onde existe perfeição. Jesus está nos ensinando, não despreze o processo. Não abandone o jardim porque você não vê flor. O reino está vivo, mesmo quando você não está sentindo, mesmo quando eu não estou sentindo. Mesmo quando talvez a tua oração tenha sido seca. Mesmo quando a conexão, o culto está vazio. Mesmo quando tudo parece pouco demais, está crescendo alguma coisa ali. Porque o reino ele não cresce por causa da nossa empolgação. O reino cresce por causa da fidelidade de Deus. Será que quando você olha para a tua vida, para o teu casamento, para a sua vida profissional, para a sua forma de ver, o teu tempo, a tua rotina, será que tem te dado ansiedade de ver as coisas aparentemente não avançarem? Queria dizer para você que a colheita vem porque o jardineiro não erra. Esse jardineiro não falha. Você não precisa fazer tudo crescer. Fazer crescer não é a sua responsabilidade. Essa é a responsabilidade de Deus. Você só precisa ficar no jardim. Esteja no jardim. Ou seja, cuide do que ele já começou. Regue com a sua oração. Sirva com humildade. Espere com fé. Porque o reino não depende da nossa força. Ele precisa de um povo que não desiste do que foi plantado no seu próprio coração. E esse próprio Cristo, que é um jardineiro fiel, que te chamou aqui hoje, vai fazer florescer aquilo que hoje talvez pareça invisível para você. E aí o ponto 3. O reino cresce para abrigar quem a religião deixaria fora. E aí está no verso aqui, né? No verso 19.
parte 2, que é o seguinte. Ele cresceu, né? A árvore cresceu, tornou-se árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. O sinal de que o reino floresceu é quando ele se torna casa para aqueles que não teriam onde pousar. Talvez você já foi um deles também. A árvore, ela não é um fim em si mesmo. A árvore, ela é o recomeço. Jesus, ele diz que o grão cresce e se torna uma árvore, e isso por si só já é escandaloso. Afinal de contas, é um grão tão pequeno. Porque ninguém espera tanto de uma semente tão pequena. Mas o reino, ele não simplesmente cresce, ele se expande. Ele transforma algo invisível em abrigo. Não é uma árvore qualquer. É uma árvore onde as aves fazem ninhos. É um lugar que vira um lar para outros corações. As aves são os que não cabiam na religião da época de Jesus. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que tem mais ênfase nos pobres e nos gentios, né? Afinal de contas, adivinha quem o autor era? Gentio. Na tradição bíblica, as aves empoleiradas em galhos representam os povos de fora, os estrangeiros. Jesus está dizendo, o reino não será um monopólio dos de dentro. Ele vai crescer de tal forma que os desprezados, os impuros, os inesperados vão encontrar descanso. Isso quebra a lógica da religião, porque a religião exclui. Mas o reino de Deus acolhe. Talvez já tenha vivido com você. Talvez quando você chegou aqui, você fosse as aves que pousaram nos galhos. Mas essa é uma palavra ao mesmo tempo que confronta também a nossa comunidade. Porque essa palavra vai sempre confrontar igrejas que talvez sejam como a nossa, que também gostam de ordem, mas têm medo da bagunça humana. Às vezes a gente chama missão, mas só enquanto ela não mexe na nossa rotina. Às vezes a gente serve, mas não quer andar com quem ainda está longe de forma ideal. Só que o reino, ele não se acomoda nas nossas preferências. Ele cresce para virar abrigo. E é isso que nós devemos ser uns para com os outros e para aqueles que estão fora. E onde existe abrigo, a confusão, a mistura, a poeira, a briga. Normal. Mas a vida. O reino, ele não cresce para mostrar a força, mas para dar sombra. Olha, eu não sei como você tem visto a tua fé, a nossa comunidade, mas essa árvore que está crescendo em você e entre nós, ela não foi feita para ser admirada. Ela foi feita para sustentar, para acolher, para suportar o cansaço uns dos outros. Isso é a igreja. Um povo plantado por Deus que deixa os galhos abertos para quem vem ferido do caminho. Quando o reino cresce, ele não eleva os fortes, ele sustenta os fracos. Será que nós temos vivido isso na nossa vida pessoal? Será que a semente que tem sido plantada no teu coração, ou talvez algumas sementes que já foram plantadas antes e hoje talvez já sejam árvores, tem sido descanso para outros? Será que a semente que Deus plantou, às vezes, no casamento, será que o nosso casamento tem abençoado o outro? Será que a casa que nós temos tem abençoado o outro? O carro que nós temos tem abençoado o outro? A empresa que nós temos tem abençoado o outro? Isso são coisas para a gente pensar. Quantas árvores foram semeadas no nosso coração? E quais delas têm ninhos e quais delas não têm? A cruz, ela é a árvore onde os fracos encontram o descanso. Cristo, ele não só contou essa parábola, ele se tornou a própria árvore. Ele se deixou crucificar no alto de um madeiro, para que todos os que estavam longe pudessem finalmente ter abrigo. Ele é a árvore. Ele é a semente. Se hoje o reino te alcançou, é porque alguém abriu espaço para você no galho. Agora a pergunta é, quem vai encontrar um ninho na tua fé?
Quem está sendo acolhido por aquilo que Deus talvez esteja fazendo na tua vida? São perguntas para a gente fazer. Ponto 4. O reino já está crescendo e a pergunta que a gente precisa fazer é: nós vamos acompanhar esse reino? O reino ele não espera pela nossa prontidão, ele avança. E essa decisão que nós precisamos fazer é: vamos viver como espectadores desse reino ou como participantes desse reino? Nós somos plantas no jardim ou simplesmente observadores? É muito interessante que essa parábola termina, mas o crescimento não. Jesus ele não diz quando a árvore para de crescer, ele só diz que ela cresceu. A gente nem sabe o tamanho, na verdade. Será que era o final? Será que ela podia crescer mais? Essa árvore ela continua crescendo. E essa parábola de Jesus ela não é como uma linha do tempo. Ela é um retrato de um processo contínuo que Deus vai fazendo nos nossos corações. Guarda essa palavra. Processo. Essa é a palavra mais importante da vida cristã, processo. Às vezes a gente acha que vou vir no culto e minha cabeça vai mudar totalmente. Não vai. Mas se eu me envolver num processo, a minha mente e o meu coração vai cada vez sendo transformado de glória em glória. E essa árvore vai cada vez crescendo no meu coração, até que um dia ela possa ser ninho. Mas ela não vai ser ninho no começo. Então, que estágio está teu coração hoje? Semente, broto, árvore. Independente do tamanho, faça o que precisa ser feito. Se é uma semente, regue. Se já é um broto, cuide, pode. Se já é uma árvore, permita-se que outros façam ninhos em você. Mas não deixe de viver o processo. Não olhe para o teu coração, para a tua condição, para a tua visão e fale: é pouco. Isso não existe para Jesus. Trate a planta como ela precisa ser tratada hoje. É só isso. Porque se hoje é semente, cara, não tem que estar preocupado em ser ninho. Não vou conseguir ser ninho. Mas se eu quiser investir nessa semente, e aí vem a intencionalidade, né? Hoje talvez o meu brotinho seja pequeno, não dê para sustentar um ninho. Mas eu posso regar e cuidar dessa planta para que um dia ela faça isso. E esse reino que já está entre nós, mas ainda não se manifestou em plenitude, nos traz a tensão da vida cristã, que é o famoso já, mas ainda não. Nós já temos a Cristo, já temos a plenitude do Evangelho, já temos o reino, mas ainda não completamente. Nós já fomos alcançados, mas ainda somos chamados. Nós já conhecemos o Rei, mas ainda estamos sendo moldados para viver como súditos desse Rei. Então o problema não é o tamanho do reino, é o ritmo da gente, que quer acelerar a Deus. Às vezes o teu problema e o meu problema não é duvidar que Deus está agindo. Talvez a gente tenha fé para crer que Ele está agindo. O problema é quando a gente acha que Ele está agindo devagar demais. E aí eu acho que é até mais perigoso, né? Porque aí vira uma tensão. Eu sei que o Senhor está agindo na minha vida, eu sei que Ele tem transformado, mas está muito devagar. E aí, às vezes até mais revolta, né? Porque a gente acha que nada está mudando, ou pior, a gente às vezes se acomoda, porque a gente confunde a paciência de Deus com inatividade. Mas o reino não é parado, ele é paciente e perseverante. Essa parábola expõe comunidades, pessoas, cada um de nós, eu e você, que temos tudo para florescer, mas a gente vive esperando um momento certo e nunca chega. Às vezes nós começamos com vida, mas nós paramos porque nós não tivemos recursos suficientes, gente suficiente. Às vezes no nosso serviço, na comunidade de fé, no nosso casamento, no nosso trabalho, murcha, porque faltou a organização ideal. Eu estava lendo Provérbios 11 essa semana,
E um versículo chamou muitíssimo a minha atenção. Tinha esquecido que esse versículo existia. Que é assim: o agricultor que espera as condições ideais para semear, não planta. E se fica olhando demais as nuvens, não colhe. Na sua vida, nunca você vai estar nas condições perfeitas para semear qualquer coisa. Nunca. E isso tem que nos dar uma certa esperança, porque olha que milagre. O Senhor me sustenta mesmo quando as condições não são perfeitas. É um milagre mesmo. E o incentivo: acredite no que Deus está fazendo na tua vida. Acredite que Ele pode te fazer um marido melhor, uma esposa melhor, um chefe melhor, um funcionário melhor, um sócio melhor, um cristão melhor, um servo melhor na comunidade. É Ele que está fazendo. O reino não depende das nossas condições ideais. O Senhor não quer a perfeição da sua parte. Ele quer a sua fidelidade. Só isso. Nem constância não é sinônimo de fidelidade. Ele quer fidelidade. A fidelidade é um sim diário de quem crê que Deus já começou. Você não planta mais esperando ver tudo amanhã. Mas também você não espera que para plantar, quando tudo estiver perfeito. Um equilíbrio. O chamado de Jesus aqui é claro. Meu irmão, minha irmã, não para. Não desista. Continue. Vale a pena. Não desista. Não pare de crer. Não pare de servir, de se reunir, de sonhar. Porque pode parecer pequeno. Mas o Senhor está fazendo algo na sua vida, na minha vida, na nossa comunidade, na tua vida profissional, no seu casamento. Não desista. Continua. Ele é fiel. Você tem um Deus que não falha. Esse reino que já está crescendo, essa árvore que já começou a se formar, o Senhor vai levar até o fim. Porque Cristo é a garantia de que a árvore vai florescer. Na cruz parecia que tudo tinha acabado, não é verdade? Mas ali era só o começo. Na ressurreição, o grão irrompeu do solo e o reino começou a encher a terra. Hoje, cada ato de fidelidade é um galho novo na sua vida. Cada passo de obediência é mais uma raiz aprofundada na tua vida. Cada pessoa acolhida é um novo ninho na tua árvore. Você não está apenas participando de uma igreja. Você está fazendo parte de uma árvore profetizada por Jesus. Plantada no Calvário, alimentada pelo Espírito e destinada a encher a nova criação. Concluindo aqui, o reino já começou e agora é hora de permanecer até a colheita. Jesus, ele venceu. A árvore está crescendo e a pergunta não é se ela vai florescer, é se você vai estar lá quando ela dá fruta. Você não precisa começar grande. Você só precisa estar vivo. Talvez a sua fé esteja pequena. Talvez seu coração esteja cansado. Talvez a sua comunhão esteja irregular. Talvez essa rotina espiritual esteja fraca. Mas Jesus começou o reino com uma semente. E a única coisa que a semente precisa é estar viva. Não precisa de mais que isso, não. Não despreze o que Deus começou só porque ainda parece pequeno. Você não precisa ver tudo. Você só precisa continuar. Talvez você tenha parado de crer porque você não viu uma mudança. Talvez você tenha desanimado de projetos que você tem construído na sua vida, que tem como motivo e objetivo abençoar sua casa, sua família, sua igreja. Você desistiu. Não desista. Às vezes é um projeto, um sonho. O Senhor não te chama. Desista do seu sonho para servir na igreja. O Senhor fala assim, me inclui no teu sonho. Me chama para o teu sonho. Sonha comigo. Me coloca nos teus projetos. Deixa eu projetar com você. Deixa eu te pastorear. Deixa eu dividir o caminho.
Às vezes você parou de orar porque você não sentiu resposta. Às vezes você parou de servir porque você achou que ninguém notou. Ou parou de sonhar porque parece que nada está frutificando de verdade. Então não vale a pena. Mas a parábola diz que o reino cresce mesmo quando ninguém está vendo. A fidelidade de hoje é o fruto de amanhã. Você não está repetindo uma rotina vazia. Você está cuidando de um jardim que Deus plantou no teu coração. Então, acalma-te, o teu coração. Você não precisa impressionar. Você só precisa abrir espaço no teu jardim. Talvez podar algumas coisas. Talvez tirar umas ervas daninhas. Talvez mover umas plantas de lugar. A árvore da parábola não foi feita para ser admirada, ela foi feita para ser abrigo. E você não está aqui, nem nenhum de nós, apenas para sermos nutridos, mas para estendermos os nossos galhos, para darmos fruto. E quando a gente vive assim, a gente passa a viver parecido com Jesus. Então, concluindo, Jesus é a garantia de que tudo isso que você está fazendo, que você está vivendo, tem tempo para florescer. Porque na cruz ele foi uma semente. Então, o que significa de fato sair daqui e viver como quem crê na semente? Primeiro, pare de desprezar os pequenos começos. Se o que você tem é pouco, ofereça a si mesmo. Deus começa aí. 2. Reconstrua sua rotina com constância. Priorize estar no corpo. Ore, mesmo quando você não sente nada. Leia a Bíblia, mesmo quando você não tem vontade. O reino floresce devagar. 3. Reacenda seu senso de missão. Pergunta a si mesmo, quem está encontrando abrigo no meu galho? Quem Deus quer que eu acolha? E 4. Confia no jardineiro. Isso é o mais importante. Não tenta forçar o crescimento. Não se compare. Não compare a sua vida com ninguém. Não faça isso. Não fuja. Às vezes nós temos nos comparado e buscado coisas que não são nossas. E as coisas que são, nós temos deixado para trás. Faça oração, Senhor, não me deixa ter nada que não é meu, mas não me deixa fugir do que é meu. Fique no jardim e continue regando com fidelidade. Porque a cruz já fincou raiz. E a árvore vai florescer na sua vida. Pedi para a Carol distribuir, já que ela chegou. Pedi para a Guia distribuir, cara. Ela faz um fundinho aqui. Distribui um saquinho por casal. A gente vai fazer de novo. Oi? Por casal. Ah, por casa, por casa. Por casa. Isso é uma semente de girassol. E eu vou te desafiar. Essa semana, você não vai gastar nem R$10. É muito baratinho. Lá na Proverde tem o vasinho. Compra a terrinha. Rega, bota lá no sol. Rega de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias. Não precisa regar muito, não. Para você ver, na prática, essa experiência. Você vê a plantinha crescendo, nascendo. E tem uma coisa muito especial sobre essa planta aí. Essa planta, ela é da primeira vez que a gente fez esse mesmo exercício lá no ano passado. E aí é muito interessante porque essas sementes, quando Lucas plantou, daquelas sementes antigas, o girassol dele cresceu, floresceu, e essas sementes que você está segurando são as sementes do girassol de Lucas. Para simbolizar isso. Lá atrás algo foi plantado e hoje você está pegando fruto. Então viva isso na tua vida. O que você tem vivido? Seus projetos, seus sonhos, coloque isso no Senhor. Semeie. Porque você só vai ser capaz de... Guarda para mim. Pode deixar. Você só vai ser capaz de colher se você for capaz primeiro de plantar. Então comece semeando. É essa frase que está aí. Você não sabe por onde começar? Na sua fé, na sua vida? Comece semeando. Então abaixe sua cabeça para nós orarmos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer imensamente, porque o Senhor é fiel, Pai. E nós cremos que o Senhor é soberano para construir uma grande árvore, às vezes, no nosso coração cansado.
Nos ensina, Senhor, a investir no momento que importa para a nossa planta. Se é uma semente, que a gente possa plantar com amor. Se já é um broto, que nós possamos podar e cuidar das ervas daninhas. Se já é uma árvore, que nós possamos dar abrigo. Que as preocupações do futuro sejam do futuro, que fiquem no futuro. Que o Senhor nos ensine a viver uma vida sem ansiedade. Que o Senhor possa nos fazer confiar nos pequenos começos, nos pequenos projetos, nos pequenos sonhos, nas pequenas igrejas. Porque nós confiamos que é o Senhor que faz isso aqui crescer. Que o Senhor possa jamais nos fazer desistir disso, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui e ir para nossas casas com isso no nosso coração. Que essa semente, que é simplesmente algo simbólico, possa nos ensinar. Nos dias que talvez ela demorar para crescer, talvez numa semente que não vingar, e que o Senhor possa, Senhor, nos dar lições espirituais através de uma pequena semente, e que a gente possa viver isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que agora, Senhor, a gente possa louvar esse louvor, cantar essa música de coração, entregando a nossa vida a Ti, falando: Senhor, eu não tenho muito, eu tenho muito pouco, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Amém.